Mais um vídeo aqui no curso e dessa vez nós vamos abrir e degustar um champanhe. Esse é o espumante mais importante no mundo do vinho, a gente já falou dele da parte teórica, já expliquei as diferenças do champanhe e vamos obviamente ler o rótulo desse champanhe porque é muito importante a gente decifrar cada palavrinha e entender exatamente o significado de cada informação nesse rótulo. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir. O champanhe já deve estar na temperatura correta. Obviamente que aqui no estúdio o que eu fiz foi colocar uma bolsa térmica para manter essa temperatura, já que eu não usei balde e sim mantive meu champanhe resfriado na geladeira por mais tempo. Então a gente retira a bolsa, porque a gente também não deve utilizar a bolsa no processo de retirada, porque pode causar um acidente, você pode se desequilibrar. Vou colocar minha taça do lado e o primeiro passo que a gente vai fazer é tirar o lacre. Lembre-se que eu já expliquei que a gente não deve tirar, né, esse lacre aqui. É muito importante a gente manter aqui, tem a marca do produtor. Vou colocar nessa câmera aqui para vocês verem. A gente tem a marca, tem o nome do produtor, a gente deve preservar essa informação, é muito importante. A gente vai procurar a lingueta, aqui ó, vou virar a garrafa só para mostrar para vocês. A lingueta tá aqui. E eu vou puxar por essa lingueta para tirar a parte que me interessa do lacre. Então, eu tiro a lingueta e eu corto exatamente onde o produtor desejou que fosse cortado o lacre do vinho. Após a retirada do lacre, a gente vem para a segunda etapa, que é realmente tirar a gaiola, o mousselet, que chama-se, né, em francês. Então, normalmente são 6 voltas. Então, a gente vai fazer o processo de rodar. Vou fazer na mesa dessa vez, para a gente entender a diferença. Ó, troquei, tirei, ó, segurando bem firme em cima. Eu tirei todo o mousselet. Já estourou. Acontece, tá vendo? Por que que é importante a mão em cima? Porque nessa pressão você abre exatamente como você não espera. E ó, a rolha saiu 100%. Tá vendo? Não deu nem tempo de eu fazer o processo de virar a garrafa. A pressão é muito forte, a garrafa está na vertical. E é por isso que eu expliquei para vocês que eu prefiro abrir na mão em posição de 30 a 40 graus, que é exatamente para evitar essa pressão que quem segura, na verdade, é a gaiola. Por isso ela é muito importante e a gente deve tomar muito cuidado na hora de tirar. Foi até bom acontecer porque a gente já aprendeu que pode acontecer. A rolha já está em formato de cogumelo. Isso é muito comum em champanhe, tá? E aí a gente vai, obviamente, analisar todo o rótulo do champanhe e o contrarótulo, mas antes nós vamos degustá-lo com a ficha técnica, fazer toda a parte técnica, que é exatamente para a gente não esquecer nenhum ponto importante. Lembrando que eu sempre recomendo a toalha branca. Se eu não tenho uma toalha branca, a gente vai jogar uma folhinha de papel em branco, um jogo americano, qualquer folha em branco, qualquer jogo americano serve, importante que seja branco para a gente ter a análise perfeita desse espumante. A taça que eu escolhi é a taça da ABE, Associação Brasileira de Enologia, que é a taça mais apropriada e mais correta, vamos dizer, para o espumante, ainda mais um champanhe nos dias atuais. É a recomendada principalmente por champanhe. Então, eu vou sentar e a gente vai fazer a análise desse champanhe. Eu vou servir o champanhe e eu vou colocar logo a bolsa em volta dele para ele não esquentar, porque o ideal é sempre que a gente permaneça a temperatura entre 6 e 8 graus do champanhe. Depois que a gente analisar todo esse champanhe, vamos fazer como se fosse uma análise técnica às cegas, que eu não sei que rótulo que é esse, eu não sei se ele é um Grand Cru, se ele é um reserva, se ele não, o que ele é. E essas informações a gente vai ler depois. Quando a gente faz uma prova profissional de vinho, a gente não sabe o rótulo do vinho, que é exatamente para a gente não julgar o vinho pelo rótulo. Então, o ideal é a gente fazer a análise às cegas. Então, vamos fingir que a gente não sabe que espumante é esse e vamos fazer a análise dele total e depois desvendar esse rótulo. Vocês lembram que eu falei que a gente coloca um pouco na taça, a gente tenta ver se a taça pega a temperatura um pouco, dá uma aliviada, e aí a gente vem e completa essa taça. Eu deveria ter limpado o gargalo do vinho, mas eu não separei nenhum guardanapo para isso, então a gente vai assim mesmo. Servi uma quantidade até considerável, mas é exatamente para mostrar para vocês. Vou colocar a minha bolsa para preservar ele mais resfriado. E vou pegar a ficha técnica
para a gente fazer a análise dele e junto a ficha técnica do produtor, porque é interessante a gente falar da ficha técnica do produtor também, que tem informações que às vezes na prática a gente não sabe o que quer dizer. Vamos começar a ficha técnica do ponto que a gente fala da claridade, da intensidade, depois a gente fala da cor e obviamente das observações extras, como é o caso do perlage. Então a gente, antes de começar a falar do perlage, que é sempre a primeira coisa que nos impacta no espumante, a gente vai falar quanto à claridade dele, se ele é límpido, se ele é turvo. Vocês podem verificar por essa câmera aqui, vou tirar aqui o embaçado, que ele é límpido, não é um espumante. Vamos por enquanto falar que é espumante. Eu ainda não sei que é um champanhe, a análise é às cegas. Então a gente vai ter aqui a visualização total de um espumante límpido. A taça está 100% transparente, não tem nenhum resíduo dentro, certo? A gente só consegue ver os perlages, mas não tem nada turvo nele. E isso é considerado um espumante límpido. E após a análise da claridade, que está perfeito, poderia ser um turvo defeituoso ou poderia ser um turvo proposital, como a gente vai falar lá na aula de vinhos ancestrais, dos espumantes ancestrais. Aqui nesse caso, ele está límpido. A gente vai falar também quanto à intensidade, se é pálida, média ou profunda. De forma geral, para um vinho, a gente diria pálido, porque ele é branco. Então, sempre vai estar na categoria de pálido. Mas se compararmos com outros espumantes, eu diria que ele é médio, né? Ele tem uma intensidade média. Mas, de forma geral, para espumante, a gente diria que é pálido. Quanto à cor, se ele é branco, rosé ou tinto. Obviamente, ele é um branco, a gente já visualiza tudo que é assim, é branco. E dentro desse nível de branco, a gente analisa se ele é verde-limão, limão, dourado, âmbar, castanho. E na verdade a gente vai dizer que ele é limão eu ficaria com limão, talvez com um toquezinho dourado, mas eu fico bem com limão. Ainda acho ele bem claro, bem interessante, tá? Limão. E, obviamente, a gente passando dessas análises, a gente vai falar sobre o perlage, que são as borbulhas formadas. Se elas são delicadas, se elas são pequenas, se elas são constantes. A gente pode ver que elas continuam bem intensas, são muito pequenas. Eu vou virar aqui um pouco a taça para ver se vocês conseguem analisar melhor. Deixa eu até pegar a câmera aqui e mostrar para vocês de cima, para vocês visualizarem o quanto ela é pequenininha, bem delicadinha. Consegue visualizar? Então, a ideia aqui é que seja realmente bem pequena, porque é isso que eu espero no espumante dessa categoria, nessa classificação. Óbvio, como eu disse, eu já sei que espumante é esse, mas se eu não soubesse, eu diria que pelos perlages, pela borbulha, é um espumante de altíssima qualidade e produzido pelo método tradicional. São muito pequenas, são muito delicadas e persistentes. Após essa análise visual, a gente vai para a análise olfativa. Vamos ter que cheirá-lo e apreciá-lo bem para entender o que ele pode nos proporcionar. Primeira coisa, se ele é limpo ou não limpo, ou seja, se ele apresenta um aroma positivo ou um aroma negativo. Obviamente que eu falo que é positivo porque é agradável. Não importa se você não identificou o aroma, o importante é entender a diferença de um aroma agradável para um aroma desagradável. Primeira informação é um aroma perfeito. Aí a gente vai falar quanto à intensidade, é ligeiro, médio, pronunciado. Dentro disso a gente vai falar o que a gente consegue perceber, se é muito delicado, se ele permanece por alguns segundos ou se ele é muito longo. Eu diria médio mais. Sim, ele continua aqui, tem os aromas bem pronunciados, delicados, educados, né? Vamos dizer assim, mais pronunciados, são marcantes. Eu fico com médio, diria que é um aroma pronunciado médio mais. Logo a gente vai falar mais sobre as características do aroma. Ele é frutado, floral, especiarias, hortaliças, aromas de madeira. O que eu encontro nesse espumante? Bem, a primeira coisa que se nota é sim a parte de leveduras, é essa ideia do pão, do brioche, porque
me remete a isso e obviamente que o trabalho no espumante feito com autólise na garrafa, com o espumante fechado já na garrafa, me dá essa sensação mais de pão e brioche. É a primeira sensação que a gente sente acompanhado de algumas frutas. Eu sinto maçã, eu sinto uma pera. Além da parte de levedura e da maçã bem branca de neve que eu encontro, eu percebo algo de frutas secas. Sabe aquelas frutas de natalinas que a gente tem? É bem perceptível no meu nariz. Após essa análise que é positiva e que eu encontrei algumas famílias de aromas que me remetem a algo mais trabalhado, eu vou para a evolução do aroma. Eu diria evoluído. Ele se mostra muito bom, não se mostra verde, não se mostra passado, então eu diria um aroma evoluído. E logo essa análise visual e olfativa, a gente vai para a análise gustativa. Vamos ter que prová-lo e fazer toda a parte técnica na boca. Primeiro gole devagar para limpar o palato, logo vem o segundo gole maior para preencher toda a boca e a gente realmente entender esse espumante. Vamos na ficha técnica, porque a vontade é avançar e já falar alguns pontos, mas não. Vamos lá. Doçura. É seco. Ele é totalmente seco, macio, mas seco, ok? Chega a dar uma sequinha na boca. Acidez. Acidez equilibradíssima, média, apropriada. É exatamente o que eu espero. Você pode até sentir um pouquinho mais, mas é exatamente para ter um equilíbrio pela longevidade que esse vinho pode ter um pouco mais. Então, eu diria média, ok. Não é vibrante, as leveduras dão um equilíbrio nessa acidez na boca, então fica perfeito. Tanino, não tem tanino. A gente está falando de espumante 100% branco, a gente não fala de taninos. Álcool, álcool equilibrado, médio, ou seja, não é vibrante demais, não aparece, não é leve demais, é realmente ali para um espumante equilibrado. Se a gente comparar com vinho tinto, a gente diria que é baixo. Mas para um espumante, eu já sei que é um espumante, eu diria que ele está médio, que está ok. Corpo. O corpo, eu diria que ele é ligeiro, médio, muito alto. Vamos lá, muito encorpado. Médio corpo. Não é leve, porque a gente está comparando com outros espumantes, volto a repetir. E eu tenho espumantes muito leves, muito ligeiros na boca. Esse não, esse marca presença, ele tá ali. Não é extremamente pesado, não é extremamente também encorpado, mas um médio mais. É a classificação que eu dou para esse espumante. Intensidade do sabor. Ele é intenso, ele é médio, pronunciado? Eu diria que é pronunciado, a intensidade do sabor. Sim, você percebe muito, ele é muito cremoso. Ele tem um final longo, então eu diria que é pronunciado. O corpo médio mais, com a boca, né, características de sabor mais pronunciado. Aí a gente vai falar quanto características do sabor. Ele é floral, frutado, especiarias? Continuo com a família dos aromas ligados à levedura, a pães, à fermentação que ele sofreu. Inclusive, não li ainda na ficha técnica, mas apostaria que ele tem uma fermentação malolática por essa delicadeza na acidez dele, que isso é uma troca que o produtor faz. Ele faz uma fermentação trocando o ácido málico, que é mais agressivo, que é o ácido da maçã, como por exemplo, para um ácido lático, que é o ácido do leite, fazendo com que ele fique mais macio a sensação na boca. Então, eu considero encorpado, estruturado, e os sabores mais ligados a esses aromas de fruta, como eu disse, de pães, brioches, fermentos, frutas como maçã, frutas de polpa branca, como eu cito, e obviamente algo de tostado. Então aqui a gente pode também falar de uma castanha, algo que levou uma tosta, que com certeza é o trabalho que foi feito com ele com as leveduras, né, na vinícola. Mas lembrando que ele é fresco e na verdade eu achei ele extremamente cremoso. O perlage na boca é extremamente educado,
muito cremoso, não me dá uma sensação desagradável de forma alguma. Conclusão, é um espumante que está demasiado jovem, pode ser bebido agora ou pode ser guardado, beba agora e não adequado para guarda e demasiado velho. Eu diria que ele está pronto para ser tomado, você poderia guardar talvez mais 2 ou 3 anos. É um champanhe, a gente já falou isso no início, não estou desse problema, mas eu diria que ele está bem seco, a acidez dele ainda está bem vibrante, ele ainda apresenta uma coloração bem jovem, aromas jovens, então sim, ele poderia aguentar mais 2 ou 3 anos na garrafa. Essa é a minha percepção ao ver o vinho na taça, ok? Vamos pegar a ficha técnica rapidinho do produtor e falar de alguns pontos interessantes. Peguei aqui e vamos falar. Aqui diz que é colheita manual com seleção de caixas, ou seja, selecionam-se os melhores cachos para fazer um espumante desse. Os cachos vão ser colocados inteiros na velha prensa cocarde. Eu mostrei para vocês, eu falei que são aquelas prensas tradicionais históricas que alguns produtores optam ainda por fazer seus grandes champanhes ali. Afinal de contas, é uma tradição, é uma forma de se manter um pouco mais das características primárias que se tinha no champanhe. E esse é um deles. Depois vai fazer uma fermentação em tanque. Depois vai sofrer uma malolática encorajada pela permanência do suli, ou seja, a permanência do suli, eles mantêm as borras ali na hora de fazer essa fermentação malolática, não é filtrado, para poder dar mais corpo, mais estrutura e mais aromas a esse espumante. Depois sim, ele vai ser enviado para as garrafas para sofrer a segunda fermentação com licor de tiragem, ok? Que é a tomada de espuma. E aí, obviamente, vão fechar e vão fazer o processo de remoagem com giropalete. Aí eles entram com a parte moderna. Lembra que eu falei de giropalete? Aquela maquinazinha que a gente vai fazendo o processo de girar pouco a pouco o espumante, mas muitas garrafas ao mesmo tempo. É uma forma mais moderna, mais rápida, mais econômica para um produtor. Então, ele opta pelo início tradicional, mas quando chega no processo final, ele coloca a modernidade para facilitar o serviço dele e, obviamente, não vai influenciar em nada a qualidade, vai continuar altíssima qualidade. Depois ele sofre um dégorgement à la glacé. À la glacé é congelamento e, obviamente, tem uma adoção do licor de expedição para poder deixar ele ficando com 6 gramas de açúcar por litro. Colocado a rolha e o arame protetor, o mousselet. Então, é feito um processo tradicional de champanhe. O que nós temos aqui foram 2 anos sobre as lias, nas frias adegas escravadas no Crayeux. Eu já mostrei isso para vocês também, na apostila tem. A gente viu aquelas fotos daquelas adegas embaixo de toda a terra, em áreas totalmente de giz. Crayeux é o giz, né, que eles têm ali, toda aquela região, e foram escavadas e ali ficam-se 2 anos sobre a lia antes de sofrer o processo de dégorgement e ser filtrado e finalizado, né? O dégorgement seria como uma filtração e, obviamente, enrolhado e colocado no mercado. Se já disse que é 2 anos, eu já sei que ele não é um safrado, né? Porque a gente já aprendeu que os safrados são 3 anos. Então, ele é um champanhe de corte, ou seja, usado vários vinhos de anos diferenciados, que é permitido e é o que mais se ocorre. Uma palavra bem comum de se usar na França, deixa eu ver se tem na ficha técnica aqui. Se ele fala que é um champanhe perpétuo. Eles falam o que é isso? É quando você tem vários vinhos bases de vários anos e você, para não perder nada, todos os anos ter algo de algum ano anterior, eles fazem uma quantidade de vinho base suficiente para deixar metade, 50% em estoque para outros anos. Então, você nunca sabe de quantos anos o vinho base é. Normalmente 3 a 4 anos é o que eles se usam, mas sempre vai ter um resquício, pelo menos, sei lá, 10%, 5% de talvez de um vinho de 10 anos, 5 anos. Então, isso dá estrutura. Então, é muito comum vocês verem em algumas fichas técnicas a palavra vinho perpétuo, que é exatamente o mesmo significado de vinhos de corte de vários anos. Se mantém uma base, se mantém uma porcentagem guardada na vinícola e se faz a metade ou 2/3 só daquele vinho, ok? Então, o que a gente tem aqui, pelo rótulo, a gente vai ver que é um champanhe, tá escrito champanhe, apelação de origem controlada champanhe,
Barnot é o nome do produtor e o nome do champanhe. Embaixo tem a classificação dele, Grand Cru Reserve, ou seja, ele está nos melhores vinhedos. Grand Cru a gente já aprendeu que são os melhores vinhedos, a melhor posição, os vinhedos de mais status, obviamente limitados a poucos produtores que na verdade são localizados em determinados vilarejos, e esses produtores que têm uvas nesses Grand Crus podem produzir o seu champanhe. Ele não é obrigado a usar apenas a uva de um único vinhedo. Se ele tiver mais de um vinhedo Grand Cru, ele pode misturar essas uvas. O que ele não pode é misturar com a uva que não é proveniente de vinhedos Grand Crus. Grand Cru não necessariamente é safrado, o produtor que opta por não fazer um safrado. Safrado se fica para anos excepcionais, anos de altíssima qualidade, então em outros anos você faz apenas um Grand Cru. Então no contrarótulo você tem aqui as informações. Reserve porque a classificação reserve dos vinhos franceses é quando ele atinge um teor alcoólico de 0,5% acima do esperado, mas isso é positivo devido a uma excelente maturação da uva, e obviamente você tem outros padrões de qualidade na análise que fazem todos os anos esse champanhe, então ele consegue esse título de reserve. É diferente do que a gente usa na Espanha, que a gente usa no Brasil, no Chile e na Argentina. Aqui é sinônimo de um ano, um vinho que foi feito acima da expectativa de qualidade. Então, hoje nós degustamos um champanhe. É a base de todo esse curso, é o espumante mais importante que nós temos no mundo. Diria que é um excelente espumante, excepcional, e a gente diz o quanto é trabalhoso se produzir. Você imagina, 2 anos sobre as lias, mas teve um ano todo de trabalho no vinhedo, mais a colheita, mais o processo de vinificação. No mínimo são 3 anos e meio para esse espumante sair no mercado. É um custo altíssimo e por isso o valor mais elevado. Então a gente tem que entender que é todo um processo que faz ele estar nesse patamar, além, obviamente, de terras extremamente caras e um trabalho extremamente manual. Colheita manual, prensa manual, tudo isso é para realmente mostrar a expressão do terroir, que a gente fala que é a junção do clima, do solo, da topografia e, obviamente, a mão do homem. Eles querem manter a tradição e mostrar exatamente tudo de melhor que eles podem produzir em suas terras. Não tem como ser um produto barato e é por isso que a gente tem que valorizar e apreciá-lo em momentos especiais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula.